Cara, olha só, você sabia que uma pesquisa realizada por uma empresa especializada em estágio de trainee revelou que mais de 8% dos jovens procuram algum trabalho voluntário como forma de investir mais na própria carreira? Você sabia disso? Fico feliz! Número aí maior em relação aos outros anos, gente. E é sobre isso que a gente vai bater um papo, vai conversar agora com a gestora de RH, Maíra Ataide. Muito bom dia, minha linda. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Que honra ter você aqui conosco. Bom dia, muito obrigada pelo convite. E disposição é o que não falta com essa mesa farta, né? Viu, Mas é pra comer, aqui, viu? E ela tá comendo pra dois, viu? Gravidinha, comendo pra dois. Que ó, então, por favor, você quer o quê? Já peguei um suquinho, depois tô de olho naquele Você tá na área VIP, amiga. Área VIP. Você tá na área VIP, fica à vontade. Como sempre, né? A rede super inovando. Eu já vim aqui em meses anteriores aí que não tinha esse café, O que você achou do cenário novo? Lindo demais, Gostou? Inspirador e dá uma super motivação, tá? Com a sua palavra, então, o devocional perfeito. Tem muita coisa para acrescentar aqui em relação a esse trabalho voluntário. Pois é, eu comentei com a Jéssica no início, mesmo que a motivação no início não seja aquela de servir, né, de ter o prazer de ajudar o outro, mas às vezes a pessoa entra com uma intenção e durante ela vai sendo transformada aquela intenção em uma linda motivação de servir, porque quando você dá é que você recebe. Verdade. Bom, então vamos começar ali do início. O que é o trabalho voluntário? Sim. Por definição, é um trabalho onde a pessoa exerce uma atividade sem receber um salário. Sem remuneração. Então, é uma doação. Sim. O primeiro passo, inclusive, eu compreendo que tem que ter uma motivação e a pessoa tem que ser chamada para aquilo. Acontece muito, às vezes, de a gente conversar com algumas pessoas que você percebe pelo início da conversa que elas não têm, naquele momento, principalmente, habilidade para o trabalho voluntário. Elas já chegam, por exemplo, perguntando assim, é voluntário até que dia? Até que mês? Né? Ou seja, subentende-se... A motivação ali já não é muito... Subentende-se que ela vai entrar ali como voluntário e em seguida ela já está esperando o contrário daquilo que foi a proposta. Já é outra, né? Sim. Então eu costumo dizer que o trabalho voluntário ele não é para todos, pelo menos inicialmente. Deveria, porque eu tenho a minha visão particular de recrutadora que só agrega na vida de todos. Sim. Mas para algumas pessoas, às vezes o momento que a pessoa está procurando aquela oportunidade não é para ela. Então, resultado, por definição, nós temos essa definição do trabalho voluntário. Um trabalho onde você vai exercer um ofício, vamos assim dizer inicialmente, sem receber um salário. Em alguns momentos, a gente vai ter essa pessoa, às vezes, recebendo benefícios que outros funcionários, seja de ONG ou seja de instituição particular ou não, eles fornecem. Por exemplo, eu já contratei um voluntário que não recebia o salário, mas ele recebia os benefícios que os funcionários seletistas recebiam. Ou seja, ele recebia o Vale Transporte, ele recebia cesta básica, convênio médico, odontológico, recebia os benefícios básicos, da cesta de benefícios de um funcionário contratado via CLT, só não recebia o salário. Isso dá até um certo ponto uma certa motivação. Lógico, claro. Já fiz outras contratações de voluntário, que não existia nada, inclusive em empresas de renome, empresas hospitalares em Belo Horizonte, que contratam e ao final eles fornecem um certificado a esse voluntário, em alguns momentos também chamado de estagiário, oferece um certificado dizendo que não, X pessoa esteve aqui, exerceu função até tal dia, até tal momento no cargo X, e somente, não recebe Vale Transporte. E aí, quando eu disse lá no início que aquele funcionário, aquele possível candidato, né, a exercer o trabalho voluntário, que ele chega e fala, peraí, mas eu, além de não receber, vou pagar para trabalhar, vou pagar o Vale Transporte. Eu compreendo que essa pessoa talvez não seja o momento dela ali, porque de alguma forma ela vai se queimar. Sim. Ela vai entrar para poder fazer um trabalho X, não vai conseguir se sustentar. E não vai fazer legal, né? E não vai fazer legal, certamente não vai deixar... Já vai se sentir injustiçada, né? Sim, vai gerar uma marca negativa e vai
se queimar de alguma forma, e aí eu oriento, né, esse tipo de pessoa a dar tempo ao tempo. De repente, com o passar do tempo, as coisas acalmem. De repente, né, até com o caminhar dessa pessoa, ela não vai mesmo, naquele momento, conseguir um trabalho de carteira assinada, e aí volte a ideia de fazer um trabalho voluntário. De repente, essa pessoa chega um pouco mudada. E já aconteceu comigo, no serviço de contratação, de receber pessoas desse tipo, que às vezes, naquele momento, não estava preparada, mas chega, abre a visão e fala, não, agora eu quero fazer um trabalho voluntário. Num outro momento na vida, né? Sim. E qual é a motivação maior? Qual que é a maior motivação que levam as pessoas a procurar o trabalho voluntário hoje, os jovens principalmente, assim? Sim. Inclusive, eu quero focar depois uma outra vertente do trabalho voluntário, porque a gente inicialmente, pelo menos passa pela minha cabeça, que inicialmente, quando a gente fala de trabalho voluntário, a gente enxerga aquele estudante universitário que está saindo da faculdade, ansioso por ver, inclusive, um mercado que, na minha visão, né, de recrutadora, nunca esteve tão sensível em relação à falta de emprego. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê é esse estudante que sai, vislumbra esse mercado, vê como que está sensível, né, para não dizer triste demais em relação à falta de emprego, em relação à empregabilidade como um todo. Esse estudante, ele vai lá e olha, eu quero uma vaga, não consegui me colocar ter a primeira experiência, então eu vou aceitar um trabalho voluntário. A gente não tem só essa pessoa, a gente tem de um outro lado um trabalho voluntário também, que às vezes vem por um chamado. As pessoas vão para as ONGs fazer trabalho religioso, voluntário, aí já é um pouquinho da outra vertente que a gente pode tocar mais à frente. Mas respondendo a sua pergunta, Jéssica, eu sinto que hoje a maior motivação das pessoas que vêm para buscar trabalho voluntário são duas. A primeira delas é esse público, sim, de estudantes que estão saindo da universidade e veem no trabalho voluntário uma oportunidade de se colocar, de sentir a área que eles escolheram para trabalhar, o ofício, de sentir esse primeiro contato com a área. Então, é uma motivação de se colocar, se inserir e futuramente ter a oportunidade de contratação naquela companhia que eles se inseriram como voluntários. Tem uma experiência ali, né? Sim. Eu te pergunto, o que você tem observado na sua, né, na experiência, na sua caminhada, Maíra? Por exemplo, as pessoas às vezes que são mais fechadas, às vezes, para o voluntariado, porque tem pessoas que às vezes elas têm condições, mas elas querem receber. Porque, às vezes, isso vem de raiz, isso vem de berço, isso vem de princípios, isso vem de família. Como é que você tem observado isso? Porque tem muitas coisas que não é, às vezes, a condição da pessoa que faz com que ela tenha aquela posição, mas é um princípio, algo que ela aprendeu ali de uma maneira, ela está reproduzindo aquilo que ela aprendeu. Ela não aprendeu que é melhor dar, que quando você dá, você também recebe, né? Então, às vezes ela aprendeu que o valor está aí nas coisas, é em ter, não em ser. E o trabalho voluntário é justamente quem trabalha voluntariamente. Sim. Não existe uma pessoa que não e trabalhe. Sim. Porque você tem que ser para você trabalhar voluntário. Você tem que saber quem você é, a quem você pertence, qual é o seu propósito. Isso faz a diferença. Como é que você tem observado isso? E faz tanta diferença que eu percebo o seguinte: quando eu digo que o trabalho voluntário, inicialmente, ele escolhe as pessoas, e as pessoas também têm que escolher, é claro. Sim. Mas eu vejo muito essas pessoas que são do trabalho voluntário e às vezes não podem ficar sem receber e fazem. Então, de fato, as pessoas que são disso, elas dão um jeito de, em determinado momento, fazer. É impressionante. É isso aí. E eu vejo muito. Não é gente à toa, não. Sim. Voluntário não é pra gente à toa, não. Sim. Inclusive, eu percebo o seguinte, em situações onde a gente recebe os relatos escritos, às vezes, de pessoas que não têm, às vezes, condição de chegar e externar isso de forma clara, de dizer, olha, quero muito, meu coração pede para que eu faça isso, fiz até certo ponto, agora não posso porque tenho essa questão familiar que depende de mim. Às vezes é uma pessoa que é arrimo de família, precisa, de fato, daquele salário para poder sustentar a família. Mas a gente percebe que quando a pessoa é do trabalho voluntário, ela vai e tenta mais um tempo, ela tenta se sustentar. E é claro, aí eu digo que é o momento que tem que ter um pouco da sensibilidade do olhar de quem está buscando isso, né? É claro que por e outra, penso também que o trabalho voluntário ele tem um tempo.
Ele tem tempo. Ele não é para a vida inteira, no sentido de ficar sem ganhar a vida inteira, tá? Entendi. Por exemplo, o estudante que sai lá, a gente falava desse estudante que sai da universidade, ele vai fazer um tempo. Logo, a equipe de recrutadores, só que a ele gestão vai ter da aquelas empresa, características do disposto. Sim. Feliz, alegre, ele vai desfrutar daquele momento. E isso é muito facilmente perceptível, principalmente para a gente que trabalha com recrutamento e seleção, entra dia e sai noite, né? O nosso trabalho, a gente percebe na primeira hora que a gente recebe essa pessoa para a primeira entrevista. A forma deles sentarem em nosso consultório, em nosso escritório, a gente percebe... Demonstra se tem interesse ou não. A gente percebe o brilho no olhar. É impressionante, a gente percebe o brilho no olhar. E a gente também sabe daquelas pessoas que nem vêm porque exatamente não podem. Aí a gente percebe a turminha da urticária que eu falo, né? Porque tem uns, quando você fala um trabalho voluntário, eles já começam a ter urticária. E eu com isso não estou jogando pedras, não estou condenando, porque realmente entendo que algumas pessoas não podem esperar aquele tempo do chamado, de realizar o trabalho voluntário, de ficar aquele tempo sem ganhar, porque eu entendo, né? Vamos brincar assim, as contas batem a porta, os boletos chegam, é uma tendência super bem valorizada pelos profissionais de RH que trabalham com recrutamento. E se eu pudesse dizer a todos, né, e nesse momento aqui eu posso, usando esse canal da Rede Super, façam, quem puder, faça, porque experimente, os ganhos são imensos. Por exemplo, eu sou profissional de RH há 10 anos e eu ainda trabalho voluntário. Né? Hoje, numa vertente mais... religiosa, vamos assim dizer, mas toda quarta-feira eu atendo em um hospital de Belo Horizonte, na vertente religiosa, né, voluntariamente falando. Aí você vai me perguntar assim, você está com tempo? Não estou. É o chamado. Não estou. Às vezes eu deixo alguma rotina, talvez, assim, né? Não é que eu deixo para trás, mas assim, eu reformulo alguma rotina. Às vezes vai abrir mão. Sim, reformulo alguma rotina com os filhos para poder atender essa rotina, porque eu sou chamada para isso. Eu sinto necessidade disso, principalmente desde que eu realizo as quartas-feiras em um hospital de Belo Horizonte. Então, o trabalho voluntário, ele tem disso. Ele tem o chamado, a pessoa precisa ser chamada para isso, não só o trabalho voluntário que vai chamar, a pessoa precisa chamar por esse trabalho também, se sentir empenhado, se sentir engajado, motivado, disposto e mais do que nunca, não se sentir lesado. Porque a turminha da urticária, que é aquele que fala, mas eu vou trabalhar sem ganhar nada, lembrar que existe um tempo para isso, existe um tempo para exercer esse trabalho. Não é uma vida inteira que eu vou passar lá trabalhando sem ganhar nada. Gente, lembrando que quem iniciou o trabalho voluntário foi Jesus, ele que começou. O pessoal estava trabalhando lá, estava lá pescando, estava lá pegando. Ele começou a trabalhar bem. E aí começou que vai ter que largar. Vai ter que largar a família, vai ter que largar o trabalho. Quando ela falou, às vezes você vai largar, sim. Eu sou voluntária na Rede Super. Há 6 anos. Eu venho todos os dias. Até a gasolina. Deus tem sustentado. Porque é rico, não. É porque quando você sabe o que você tem que fazer... É propósito, chamado. Propósito. Então, assim, trabalho voluntário na igreja também, na Lagoinha. Sou voluntária. E... tive que abrir mão de algumas coisas para ser voluntária. Tive que abrir mão da minha carreira de magistratura trabalhista, juíza do trabalho. Então, assim, às vezes acontece e eu falo que eu vivo a melhor fase da minha vida. Sim. E olha que eu me preparei para ser juíza. Né? Foram 5 anos de faculdade e 2 anos e meio estudando. Eu tenho hoje mais de 10 amigas que são juízas, porque estudavam comigo. E eu saí para viver essa experiência. Realmente a gente não paga conta com a paz do Senhor. A gente não paga conta de luz com eu te abençoo. Não, mas eu vou te contar que quando você está ali fazendo aquilo que Deus quer, a matemática de Deus é assim. 2 mais 3 é igual 897,45. Nossa, impressionante. Matemática de Deus. Não sei te explicar, mas eu vivo isso. Há 6 anos que eu estou no Estudo um Pouco. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.